Olá, meus amados irmãos, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui hoje reunidos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Hoje nós estaremos falando sobre missões e a igreja perseguida. Missões e a igreja perseguida. E a verdade prática nos diz assim: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da vida cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. E o texto áureo está em 2 Timóteo 3,12, que nos diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, meus amados irmãos, certo é que todos nós já estamos cientes de que viver em Cristo Jesus e confessá-lo irá gerar perseguições. Onde quer que nós estejamos, não importa muito o local, outros mais, outros menos. Né? Isso fica bem claro lá em Mateus 10, 22, quando o próprio Cristo nos diz que nós seremos odiados por todas as pessoas por causa do nome dele. Né? Só que aquele que perseverar até o fim, este vai ser salvo. Então nós temos que perseverar, nós temos que insistir, nós temos que lutar, cumprir o ídolo do Senhor e nos comportarmos da maneira como o Senhor se agrada. É desta maneira. Certo é que muitas vezes nós seremos interpelados, nós seremos ali levados a situações que não coadunam com isso tudo, mas nós precisamos resistir, nós precisamos perseverar, meus amados. Atos 14, 22 também diz que nós devemos estar sempre fortalecidos e que é através de muitas tribulações que nós entraremos no reino de Deus. Isso fica claro nos textos bíblicos, né? Então é desta maneira que nós entraremos no reino de Deus. E assim, meus amados, é através de exemplos de cristãos perseguidos que nós já vimos, que nós já vivenciamos, que nós já ficamos sabendo que nós devemos aprender a resistir a toda tribulação, por maior que ela seja. Tanto tribulações espirituais quanto tribulações carnais. As espirituais vêm, mas as carnais também nos atacam, tentam nos destruir. Na verdade, a palavra perseguição, meus irmãos, ela vem do latim per, que significa através, e de sequi, que dá a ideia de opressivamente, ou seja, seria assim oprimido, sucessivamente caçado, vamos dizer assim. É como se você fosse sucessivamente caçado. Esta perseguição, ela tem como intenção a de eliminar ou prejudicar grandemente aquele que está sendo perseguido. No caso que nós estamos falando aqui hoje são os cristãos, e utilizando-se assim de meios inclusive violentos para poder atacar o cristão. Isso pode vir até de forma mental, mas não deixa de ser uma maneira violenta, né? Uma violência mental, uma pressão psicológica muito grande. No caso humano, ela vem assim através do que? Através de desmoralizações, de ostracismo social, ou seja, é aquilo que vai te afastar daquele ambiente social onde você convive, vai tirar você das suas atividades habituais. Mas, na verdade, quando nós falamos aqui de meios violentos, eu quero dizer para vocês violência física mesmo, inclusive morte. Nós não podemos deixar de falar isso. Nós temos a janela 1040, como já estudamos, mas existe também em outros lugares, em outros países, e nós vamos mostrar isso durante essa nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre Estevão, sobre o seu apedrejamento, sobre a sua morte, e vamos tomar conhecimento também, muitos já têm, mas vamos dar o conhecimento aos irmãos também, de muitas outras mortes que ocorreram ali na igreja antiga. Não foi somente Estevão, na verdade, mas também não podemos deixar de mencionar nos dias de hoje. Na aula anterior nós já falamos das perseguições e mortes, janela 1040, fora dela também. E hoje nós vamos dar uma passadinha também
por todo esse assunto para que nós tenhamos um bom entendimento. Então, nós precisamos nos lembrar de Paulo, que ele foi de perseguidor, que ele era, a perseguido. Veja o que ele fala lá em 2 Coríntios, veja o que ele fala em 2 Coríntios 4, de 8 a 9. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. É desta forma. Nos dias atuais, meus amados, estudiosos apresentam um número de 360 milhões de cristãos que sofrem algum tipo de perseguição. Pasmem, eu me assustei quando eu vi esses números 360 milhões de cristãos que sofrem algum tipo de perseguição. Sendo neste contexto aí de perseguições, as perseguições religiosas, as perseguições políticas, as culturais, em todo local onde é realizada a obra missionária, em todo lugar onde tem um cristão ali pregando o evangelho, levando o evangelho, se apresentando como cristão, existe algum tipo de perseguição. Às vezes ela se apresenta de uma maneira mais sutil, mas às vezes ela vem da maneira como nós estamos falando, inclusive de morte. É desta maneira, ok? Então vocês precisam estar bem atentos a isto, tá? Essas perseguições, ela vem de todas as formas, como eu acabei de falar. A leitura bíblica hoje, ela está em Atos 8, de 9, Atos 8, 9, 13 e 14. E aí vai Atos 8, de 1 a 4. Desculpem, eu falei errado. Atos 6, de 8 e 9, 13 e 14. E Atos 8, 1 a 4. É isso mesmo. Para os irmãos, esta é a leitura. Meus irmãos, acredito que nesta aula de hoje nós podemos ir mais ou menos ali direto ao assunto da revista, porque nós já estudamos fartamente nas últimas 10 lições, ou seja, durante todo esse trimestre, sobre muitos pontos que são mencionados, seriam mencionados na área de hoje. Então nós hoje estamos nos atentando a pontos que eu acredito que a gente não tenha aprofundado. Ok? Então nós hoje vamos iniciar falando sobre Estevão. Já falamos sobre ele, mas o assunto hoje é um tanto quanto diferente do que ocorreu na nossa aula sobre Estevão. O primeiro mártir cristão que foi perseguido e morto por apedrejamento. Quando nós falamos que ele foi o primeiro mártir, meus amados, nós estamos falando que ele não foi um herói. Muitas pessoas entendem que foi um ato de heroísmo. Não, ele foi um mártir, verdadeiramente. Verdadeiramente um mártir. Ele morreu pela causa de Deus, pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi morto, meus amados, pelo mais alto corpo religioso e judicial de Israel, ou seja, os membros do Sinédrio. E como nós já estudamos anteriormente, Paulo estava ali assistindo e permitindo tudo. Assistindo e permitindo tudo. Nós sabemos claramente que logo depois disso, Paulo se converteu, caminho de Damasco, caiu do cavalo, se converteu a Cristo. Então, mas antes ele era um perseguidor, como nós já lemos no início para os irmãos. Se possível, meus amados, leiam Atos 6 e 7. O contexto de Atos 6 e 7 expõe muito essas coisas. Mas olhem, aqui eu vou mencionar para vocês como termina o apedrejamento de Estevão. Foi Atos 7, 59, Atos 7, 59 e 60. E nos diz assim o texto: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, ele clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado.
Com estas palavras, meus amados irmãos, ele adormeceu, assim diz o texto, ou morreu, para que todos entendam claramente o que quer dizer. Meus amados, o que nós precisamos entender nesta aula é que os justos, em qualquer época, são alvos de perseguição. Esta aula é para nos esclarecer e nos orientar a respeito disso. E esta agressão, meus irmãos, ela vem através de pessoas que são injustas, independente da posição social ou religiosa dessa pessoa. Ela vem com essa perseguição simplesmente por uma pessoa injusta, porque ela não é agredida. O cristão, ele vai explanar, ele vai ensinar, ele vai explicar, aprende quem quer, ouve quem quer, aceita quem quer, mas eles vêm com agressões, é dessa maneira. Eles dizem que nós nos achamos perfeitos, muito pelo contrário, o único perfeito é Cristo. Nós estamos aqui na busca dessa perfeição, como qualquer um deles tem o direito de estar. Né? Qualquer um deles tem o direito de estar. Os que pagam este preço somos nós, por professar a nossa fé em Jesus Cristo. Somos humilhados, muitas vezes até mortos. Até mortos. Vejam o que diz lá em Hebreus 11, versículo 38, meus irmãos. Ele diz que aqueles que morrem, né, são homens dos quais o mundo não era digno. Eles seguiam errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, pregando o evangelho, levando a mensagem de Deus. Eles morreram. Por quê? Porque o mundo não era digno deles. O próprio Jesus o disse isso em todos os evangelhos. Todos os evangelhos. Mateus 5, de 11 a 44, Lucas 11, 48, Marcos 4, 17 e João 15, 20. Desta maneira está exposto. Meus irmãos, o sofrimento de Jesus, ele nos serve, sim, como base desta verdade que se atualiza a cada dia mais atual esta verdade. Veja que tanto os judeus como os romanos, eles tiveram ativa participação, vejam bem, tanto os judeus quanto os romanos tiveram ativa participação na perseguição contra Jesus. Porque tanto para o sistema religioso como para o sistema político de Roma, Jesus era uma ameaça. É dessa forma, ele era uma ameaça. Meus irmãos, em decorrência do que aconteceu, do que aconteceu ali com Estevão, houve uma grande perseguição. Grande perseguição. Desde os discípulos até os apóstolos, eles foram perseguidos. E havendo assim, ocorreu ali então uma dispersão, eles foram cada um para um lugar, eles acabaram fugindo e se dispersaram. Foram perseguidos, foram encontrados durante anos perseguidos, após anos foram encontrados e foram mortos. Mas Paulo, meus irmãos, além de perseguido pelos judeus após a sua conversão, ele não era perseguido somente pelos judeus, ele era perseguido também por alguns que se diziam cristãos ou se faziam como cristãos. 2 Coríntios 11, 16 nos diz isso, que durante a sua jornada, muitas vezes ele correu perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre peregrinos, entre patrícios, perigos entre gentios, correu muito perigo dentro da cidade, fora dela, perigo no deserto, perigos no mar, nós lemos isso tudo. E aí ele consta perigos entre falsos irmãos. Se ele correu esse risco, se ele correu esse perigo, por que nós não correríamos esse perigo de estarmos entre falsos irmãos? Pessoas que estão aí manipulando o cristianismo, manipulando os cristãos, tentando nos destruir. Vemos também, meus amados, a igreja de Esmirna ali, tipificando a igreja cristã antiga, como uma igreja oficialmente perseguida pelo Império Romano. Apocalipse 2,9 nos diz exatamente da seguinte maneira:
conheço a sua tribulação, conheço a sua pobreza, mas você é rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, vejam bem, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes eles sinagoga de Satanás. Então eles estavam ali no meio de um povo totalmente pecador, meus amados, e foram alertados. São alertados. Ali, meus irmãos, eles eram obrigados, ao custo de suas próprias vidas, a adorar imperadores romanos como se fossem deuses. Apocalipse 2:3 diz assim. É dessa maneira que diz. Apocalipse 2:13 fala: eu conheço o lugar onde você habita, aonde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome. Não me negaste, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha testemunha, o meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde a Satanás habita. Eles moravam onde habitava Satanás, era dessa maneira. Havia também, meus amados, naquela época, e inclusive hoje também, perseguição de gnósticos. Gnósticos é um conjunto de crenças filosóficas e religiosas com o princípio de que há em cada uma pessoa, em cada ser humano, uma essência imortal que transcende ao próprio homem. Entendam, meus irmãos, que durante toda a época apostólica, durante toda a época apostólica, foram 10 imperadores que houveram, e esses 10 imperadores perseguiram os cristãos. Eles perseguiram os cristãos. Isso durou até os dias de Constantino, lá no século IV, até os dias de Constantino no século IV. Eu vou precisar ler para falar, mas foram 10, Nero Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximiano, Décio, Valério, Aurélio, Diocleciano, esses são os 10. E isso foi até os dias de Constantino, sendo que o maior destes perseguidores, meus irmãos, foi o imperador Nero, que foi o responsável pelo martírio de Pedro e Paulo, inclusive. Nós precisamos entender também que o livro de Atos ele foi escrito por Lucas também, em parte, com o intuito de convencer as autoridades romanas a aceitar a fé cristã como legítima. Porém, não obteve êxito nenhum. Houve, assim, perseguição e morte de muitos cristãos, acusados falsamente por Nero de terem incendiado Roma em 64. Depois de Cristo, acho que nós todos conhecemos essa trágica história. Ali muitos cristãos foram torturados e mortos. Segundo o historiador romano Tácito, o historiador, Tácito significa silencioso, mas era um historiador, meus amados. Constantino governou de 272 a 337. Foi quando ele se converteu ao cristianismo, né? E aí começou a preparar a igreja, começou a abrir um pouco mais o espaço para a igreja. Mas logo após ele, o imperador Juliano chegou, retomou as perseguições, porém foi em menor escala, porque ele ficou muito pouco tempo, acho que de 338 a 340, ou de 337 a 339, 340, então foi muito pouco tempo. Não me lembro bem agora o tempo, mas foi muito pouco tempo, não deu para retirar tudo. Então foi uma escala muito pequena. Ele tentou ali restaurar o paganismo, mas os resultados foram fracos, principalmente após a sua morte, que ele morreu de uma maneira muito próxima, assumiu e logo após ele já veio a falecer, né? Então fica, portanto, quase impossível, meus amados, pelo que nós estamos entendendo nesses estudos de hoje, uma pessoa que vive em santidade, ela não ser confrontada. Porque nós estamos habitando, nós fazemos parte hoje de um mundo hostil, um mundo muito hostil. Segundo a Tessalonicenses 3:11 nos fala
exatamente sobre isso. Ela diz assim, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia, atrapalhando o evangelho de uma forma hostil, de uma forma degradante. Além disso, meus amados, a ofensa da cruz é uma ofensa, a ofensa da cruz, 1 Coríntios 1, 23. Nós pregamos um Cristo crucificado, crucificado, que para os judeus é um escândalo, loucura para muitos gentios. Uma pessoa que foi crucificada, eles entendem como uma pessoa, não como um Deus. Nós entendemos como Deus. Eles entendem uma pessoa que foi crucificada e levou sobre si o pecado do mundo. Meus irmãos, a nossa união espiritual com Jesus nos faz participantes em seu sofrimento. Nos leva a sofrer por ele. Porque a sua missão de trazer o homem de volta, ela é compartilhada por nós. Nós também buscamos isso. Nós temos que ir, cumprir o ID do Senhor e trazer a pessoa, trazer o ser humano de volta a Cristo. E isto é fruto de muito sacrifício e amor. Se não houver em nós, e se não houvesse em Deus um verdadeiro amor, não haveria sacrifício. Nós só nos permitimos passar por sacrifícios quando há amor no nosso coração. Quem, afinal, sofreria voluntariamente por uma outra pessoa se não houvesse um amor de verdade, um amor verdadeiro, né? Então nós percebemos assim, dessa maneira, que a perseguição ela vem desde lá da igreja primitiva até os dias de hoje, até os dias que nós estamos vivendo. O pastor Antônio Gilberto, ele é um ícone da nossa época, pastor da CPAD. Ele lembra que a perseguição e a tribulação são inevitáveis na vida do cristão, a não ser que ele seja omisso nessa relação. A não ser que esse cristão seja um cristão enrustido, escondido. Porém, se ele se apresenta ao mundo como diferente, como honesto, como cavalheiro, como honrado, como uma pessoa fiel a Deus, fiel à sua palavra, com certeza ele vai sofrer, no mínimo, com caçoadas, críticas, mordaz, com desprezo. E pior, às vezes isso vem até da própria família. Vem até da própria família, meus irmãos. A própria família nos ataca, caçoam de nós, brincam, zoam com a nossa cara, desprezam. É dessa maneira. Já na vida social aí se perde emprego, se perde amigos, existem prejuízos financeiros, prejuízos educacionais, chegando até a maus tratos, ofensas, violências, agressões, destruições de bens, meus irmãos. A gente vê o pessoal pondo fogo em casas, pondo fogo em igrejas. Isso para não falar da morte, que nós já estamos falando muito da morte nessas últimas aulas, né? Para não falar da morte que vem e acontece também. É claro que aqui nós falamos mais especificamente de missões nessas aulas, né? Então há aqui um comparativo com a janela 1040, mas isso não impede que nós também passemos por estas perseguições hoje, neste momento, em nosso meio social, em nosso meio familiar, em nosso meio sistema político. Então, nós precisamos, meus amados irmãos, orar verdadeiramente sem cessar, nos colocar aos pés de Jesus e lutar, principalmente nos revestindo com a armadura de Deus, que já foi uma aula que nós demos, aulas anteriores aí. Nós precisamos nos revestir da força e do poder de Deus para resistir a tudo isso. Você sabia, meus irmãos, que em 2022, agora em 2023, sai esse balanço, mas esse balanço é referente a 2022. Então, você sabia que em 2022, 5.621 cristãos foram mortos pelo Evangelho?
segundo o grupo Portas Abertas, vocês sabiam que 2.100 igrejas foram atacadas ou fechadas só no norte da Índia? Só no norte da Índia. Foram 508 igrejas, meus amados irmãos, segundo a BBC.com. 2.100 igrejas foram atacadas ou fechadas. Só no norte da Índia foram 508, segundo a BBC.com. Difícil, né? É difícil da gente conseguir colocar isso na nossa mente. Você sabia que 25 milhões e 400 mil cristãos foram retirados à força das suas casas devido à sua fé e se tornaram refugiados? Não estou inventando, estou dando para vocês os sites. Site Portas Abertas, site bbc.com, e esta última, 24 milhões e 400 mil retiradas à força da sua casa, das suas casas, e se tornaram refugiadas. Sabe segundo quem? Segundo a própria ONU. Segundo a própria ONU. Mas e a divulgação disso, meus amados? Tem lá um relatóriozinho, eu li, eu fui, pesquisei, olhei, mas quem não se interessa não tem esse tipo de informação. A ONU não dá importância a isso, eles não colocam, eles dão mais importância à islamofobia, que é a fobia contra o Islã, do que a cristofobia. Dão mais ênfase ao Islã. Eles acham que o Islã é mais atacado. Por quê? Não tem explicação lógica uma coisa dessas. Só para vocês terem uma ideia, para constar para vocês, lá em Moçambique, que é onde nós temos as nossas igrejas da ADEC, nós temos lá algumas igrejas, morrem cerca de 100 cristãos por ano. Moçambique, aqui nós não estamos falando da janela 1040, é abaixo. Não está dentro da janela 1040. Moçambique é um país comunista. É um país comunista. Morrem cerca de 100 cristãos por ano. Lá são fechadas uma média, veja bem, uma média também de 100 igrejas por ano devido a perseguições. E aqui, meus amados, como eu já falei e repito, não estamos falando da janela 1040, não. Nós estamos falando de países comunistas. Um país comunista. Este é o mundo em que nós vivemos hoje, onde mesmo com direitos à liberdade religiosa, ou ela se adapta às circunstâncias locais, ou então ela é fechada. O mundo, ele está armado contra o Evangelho. Está armado contra o Evangelho. E nós precisamos agradecer a Deus pelo tempo que nós ainda temos aqui no Brasil. Ainda hoje nós podemos estar com as nossas portas abertas e falando, mas nós corremos um risco muito grande se o comunismo entrar, meus amados. Basta uma pequena pesquisa na internet para vocês saberem o que é e como funciona o comunismo. Como ele tem agido na Coreia do Norte, como é que ele tem agido na China e em outros países como Moçambique e tantos outros. Basta você entrar na internet e fazer as perguntas que você vai obter as respostas. Precisa só ter cuidado com sites capciosos, com sites que vão te trazer informações erradas, porque elas pendem para um lado ou pendem para outro lado. Atualmente, meus amados irmãos, ser cristão é muito perigoso em muitos lugares. Mas vamos tentar trazer para os irmãos aqui, e esclarecer para os irmãos, o que é perseguição. O que é perseguição, meus amados, e o que é sofrimento. Existe uma diferença entre perseguição e sofrimento. Sofrimento, meus queridos, é passar por muitos esforços e sacrifícios.
é você para cumprir a missão cristã, seja lá aonde for, em quais circunstâncias, você vai passar por angústias, por doenças, por questões familiares, por questões financeiras, entre tantas outras coisas. Ou seja, são os problemas que surgem sem estar ligado diretamente à profissão da fé. São os problemas que vêm, problemas familiares, entre outros, financeiros, e então ele não está diretamente ligado à profissão da fé. Agora, a perseguição é diferente. A perseguição é quando o resultado vem diretamente ligado de você professar a fé. Você professa a fé, você é perseguido. Então, ela vem ao você apresentar a Cristo, ela vem quando você apresenta o reino dos céus aos seres humanos. São injustiças, são maus tratos, é um desrespeito aos direitos humanos, com o objetivo de impedir a proclamação do Evangelho, seja por um indivíduo, seja por um grupo, ou seja, por uma comunidade. Por uma comunidade. E embora tudo isso, embora todas essas coisas, meus amados, o Evangelho espalha-se cada vez mais, ele está se espalhando cada vez mais. Porque o Evangelho fala de amor, meus amados. Me diga alguma coisa que o Evangelho manda nós fazermos que não seja relacionado ao amor, à comunhão, ao ajudar o próximo, ao respeitar o próximo. Eu gostaria que vocês tentassem achar isso para poder me dizer. Aonde é que tem lá que nós temos que ser agressivos, brigar, bater, matar, atirar? Meus irmãos, é a luta realmente do bem contra o mal. E graças ao nosso bom Deus e às orações dos santos, o Evangelho está se espalhando cada vez mais, embora todas estas coisas. Paulo, meus irmãos, em cárcere, ele compartilha com Timóteo que apesar dele estar preso, a palavra de Deus não está algemada. Está lá em 2 Timóteo 2, de 8 a 10. Apesar dele estar preso, a palavra de Deus não está algemada, não. Ele fala. A China, no século XX, olha só, veja o que aconteceu na China. Agora teve uma rebelião. Teve uma rebelião chamada Rebelião dos Boxers. Morreram vários missionários protestantes ali na China. Foi a maior crise da história em um regime estatal, com ideologia comunista. Com ideologia comunista. Prestem atenção no que nós estamos falando. Veja bem, meus amados, que desde o ataque às Torres Gêmeas, lá em 11 de setembro de 2001, o radicalismo muçulmano, ou seja, o islamismo, só tem aumentado. Só tem aumentado. Não preciso lembrar para os irmãos, embora nem todos conheçam e saibam, mas o Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, ele tem nele 118 passagens que estimulam a morte dos infiéis. Ou seja, aqueles que não seguem o islamismo têm que ser morto por eles. Tem que ser morto por eles, é dessa maneira. Ou você aceita, ou você entra, ou você ou você morre. Ou você vai ficar preso eternamente, a sua vida inteira. O decreto é de morte. Meus amados, o que nós precisamos saber é que eles, fora do seu país de origem, que estimulam a morte dos infiéis, eles não seguem. Como é que eu vou explicar para vocês? Eles estando fora do país de origem deles, que lá estimula-se a morte através dessas 118 passagens, né? Daquelas pessoas que não seguem o islamismo, eles aguardam ali, fora desse país de origem deles, eles aguardam ali calmamente, pelo momento de se fazer valer essas passagens. É claro, eu sempre falo para os irmãos que é sem generalizar, nem todos têm esse espírito, nem todos têm esse modo de pensar, mas a maioria deles são radicais. Então eles aguardam tranquilamente para poder depois fazer valer essas passagens.
Lá, meus amados, um muçulmano que se converte ao cristianismo é condenado à morte. É condenado à morte. Se vocês quiserem ver isso, basta entrar. www.natanrufino.com.br, Islamismo Vídeos, versos do Alcorão. Meus amados, entrem, pesquisem para que vocês tomem conhecimento dessas coisas. E tem pessoas aí hoje se convertendo ao islamismo, que eles vêm sorrateiramente se infiltrando e se fazendo presentes como se fosse adorando a Deus. E no fim das contas, nós vamos pagar o preço. Nós não. As pessoas que se entregarem e irão pagar o preço. Os verdadeiros cristãos vão perseverar até o fim e sairão vencedores. Podem não sair vencedores aqui nesta terra no quesito de entendimento sobre morte, mas a morte para o cristão em Cristo é vida. Nós precisamos aprender isso. O segundo tópico, meus amados, nós veremos que a Coreia do Norte é o país mais fechado para o Evangelho, a Coreia do Norte. Desde o início deste século, ela teve aproximadamente 3 milhões de pessoas que morreram de fome. Alerta, 3 milhões de pessoas que morreram de fome, além de uma ferrenha perseguição religiosa, onde tortura-se cristãos através de um tirano que destruiu o povo e a nação. Meus amados, que nós hoje possamos começar a orar pelo povo, porque o povo também é vítima dessa tirania. Nós sabemos que a tirania ela não vem de todo o povo, mas ela vem sim do imperador e de alguns aliados dominantes dele. Imaginem, meus amados, o que é ser missionário em um país como este. Países como estes que nós estamos mencionando aqui. E pasmem, e pode deixar o queixo cair aí. Tem sim homens de Deus valorosos e fortalecidos pelo Espírito Santo atuando nestes países. Tem sim, e muitos no sentido que não tantos, mas muitos no sentido de não ser um só. Ainda existem alguns remanescentes que estão aí nesta luta. E nós podemos apoiar, nós podemos ajudar, tanto orando, como ajudar financeiramente, mantendo este trabalho missionário. Então, meus amados, nós já falamos hoje aqui sobre a gravidade desta relação e a falta de informações exatas sobre essas perseguições no âmbito mundial. Não temos informações exatas, são países muito fechados. Né? Eles dão, como eu já falei para os irmãos, eles dão mais ênfase às críticas cristãs feitas contra falsas religiões do que aos ataques que os cristãos sofrem vindo do mundo. É o que nós estamos vendo aqui no Brasil hoje fartamente. Fartamente nós estamos vendo isso aqui, são minorias atacando os cristãos de todas as formas. São pessoas introduzindo imagens, introduzindo cruzes dentro de si. Meus amados, eu fico abismado de ver certas coisas e me sinto não destruído e nem vencido, mas me sinto constrangido de ver um ser humano viver desta maneira. Isso é a degradação total do ser humano, meus amados. Então, como eu disse, eles dão mais ênfase a cristãos, as críticas que nós fazemos a falsas religiões do que os ataques que nós sofremos de todo o mundo. Embora esses ataques sejam diretos aos direitos fundamentais do ser humano. Eles atacam a nossa religião, mas atacam diretamente os direitos fundamentais dos seres humanos. Proíbe o ir e vir. Você não pode mais hoje estar com uma Bíblia na rua, abrir a Bíblia e fazer uma leitura de um texto bíblico dentro de um vagão de trem. Você não pode mais pregar o evangelho como você fazia antigamente. Você é atacado. Você é motivo de gozação. Você é humilhado. Precisa de uma estrutura muito grande. Nós precisamos verdadeiramente estar revestidos do poder de Deus, meus amados. Precisamos muito, não é? Desta maneira, esses ataques, meus amados,
eles aparecem de uma maneira mais verdadeira, eles aparecem para que sejam vistos de uma maneira realmente como acontece com provas e tudo. Eles vêm nós temos 3 sites idôneos para isso. Nós temos a Sename, que é a Secretaria Nacional de Missões, que é da CPAD, ou seja, das Assembleias de Deus, da qual nós fazemos parte. Nós temos também a Missão Portas Abertas e nós temos também a Voz dos Mártires. Esses são sites sérios e relatam a verdade. Sename, Missão Portas Abertas e a Voz dos Mártires. É dessa maneira, meus amados. É dessa maneira. Olhem nesses sites, vejam, busquem. Eles destroem o ser humano, eles trazem para nós cristãos, né, o ser humano de um modo geral, mas para nós, os cristãos, eles nos trazem perdas materiais, queimam igrejas, destroem igrejas. Eles abusam dos direitos básicos do cidadão. Muitos cristãos estão sendo exilados, estão sendo presos, estão sendo torturados, eles estão sendo mortos. É assim, meus amados, mas nós podemos ajudar nesta batalha, como nós já falamos em outras aulas. Nós precisamos orar pelos cristãos perseguidos. Tiago 5,16 diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Ninguém é perfeito. Todo mundo tem uma vida pregressa. Nós fizemos coisas erradas, mas o sacrifício de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos restaurou. E nós estamos aqui hoje clamando e apresentando esse Deus maravilhoso para as outras pessoas. Então nós temos a obrigação de orarmos uns pelos outros, inclusive por estes que estão tentando nos destruir. Nós precisamos ser curados. Nós podemos muito sim, meus amados, em nossas orações. A súplica do justo, ela tem uma eficácia maravilhosa na presença de Deus. E ele age, ele vai atuar verdadeiramente. Não podemos de maneira nenhuma esquecer de orar, inclusive pelos nossos perseguidores, para que eles possam se arrepender e para que eles possam se converter, como aconteceu ali com o apóstolo Paulo, de perseguidor a perseguido. Vocês sabiam que existe nas igrejas um movimento chamado DIP? Esse movimento chamado DIP é Domingo da Igreja Perseguida. É um movimento que vem desde 1988 e ele objetiva servir aos cristãos perseguidos. Então esse movimento é o DIP. DIP, gravem isso, Domingo da Igreja Perseguida. Eles vêm através de orações, ou seja, muitas igrejas participam. Isso pode ocorrer antes, durante ou depois do culto no domingo. Antes, durante ou depois do culto no domingo. Cada igreja decide o formato que a DIP terá. Isso é feito no domingo, meus amados, após o Pentecoste. Portanto, ele tem uma variação de data. Os dias podem não ser os mesmos dias, mas é feito no domingo após o Pentecostes, tá ok? Mas ele ocorre sempre no primeiro domingo após o Pentecostes. Eles se reúnem ou antes, ou durante, ou depois do culto, para orar pelas perseguições, pelas igrejas perseguidas, domingo das igrejas perseguidas. E como nós já falamos vastamente, a oração nos coloca munidos de poder, ou seja, do poder de Deus, como intercessores. Então nós podemos sim interceder. Nós vemos claramente no livro de Salmos que as orações feitas buscam apresentar que além de Israel venham a acontecer ou venham a conhecer todos os povos o Deus e adorar somente a Ele. Salmo 67, 2 e 3. Para que se conheça na terra o teu caminho em todas as nações, a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. É dessa maneira. Lembre-se que a oração é a nossa arma mais poderosa contra Satanás. É indispensável, meus irmãos, interceder pelos missionários, mas ore também pelas suas famílias. O envolvimento de toda a igreja
pode mudar totalmente a relação dos seres humanos com o ID do Senhor. Suas famílias são tão atingidas quanto eles. As nossas famílias são tão atingidas quanto nós. E nós precisamos orar para que eles entendam esse trabalho feito e o aceite. Inclusive a nossa família que vai pagar o preço conosco. Às vezes eles não entendem o porquê dessa nossa luta. Então nós precisamos orar por eles também, para que eles entendam esse trabalho feito. Aceite e venha a agregar a esse trabalho. Só através de uma comunhão muito grande com Deus e da intercessão dos santos, tem um outro detalhe também, meus amados, que eu preciso falar com vocês. Nós não podemos esquecer de ajudar também financeiramente. É fácil uma pessoa bancar, mas uma hora o financeiro dela cai, o financeiro dela quebra. Se todos nós nos unirmos, cada um com um pouquinho, não vai pesar tanto para ninguém, nós vamos conseguir manter a obra missionária, vamos conseguir ajudar. É extremamente necessário isso, a oração, o auxílio financeiro e o jejum pelas famílias, pelas missões e também por aqueles que nos perseguem. Nós vimos isso nas 4 aulas anteriores e também na aula passada, que foi a da janela 1040. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham um ótimo estudo, aqueles que vão participar aqui pelo YouTube, e nós estamos sempre aqui. Qualquer pergunta, qualquer questionamento, podem fazer ou via WhatsApp ou diretamente no YouTube, que nós responderemos. Deus abençoe a cada um de vocês.